A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor. Nós estamos dando continuidade com a história do livro de Neemias, né? E nós estaremos falando aqui, o tema é fortalecendo pela fé para combater um medo com coragem. Amém? Nós vemos aqui no tema em Neemias capítulo 4, 14, diz assim: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenha medo deles, lembre-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus familiares, irmãos, seus filhos, suas famílias, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Amém? Nós estamos aqui, estaremos falando sobre esse tema, estaremos trazendo algo da revista da Escola Dominical Betel, ao qual nós já vemos trazendo ela aqui também na live, falando de Neemias, como eu disse, algo que faz bem a minha alma, gosto de passar para vocês também. Então, nós vimos aqui que na revista está escrito assim: o medo, muitas vezes, é fruto daquilo que não compreendemos. Quando o conhecimento chega, a mente se reorganiza e o coração encontra descanso. E por isso que a fé e o entendimento andam juntos. Não é uma fé cega, mas iluminada pela verdade. Na vida espiritual, conhecer a Deus, a sua palavra, as suas promessas e o caminho mais seguro para vencer o medo. O profeta Isaías declarou: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías capítulo 26, 3, não estarei lendo. Assim, quando mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. E quanto mais confiamos, menos o medo tem poder sobre nós. E o conhecimento da verdade substitui a ignorância pela confiança e o temor pelo descanso em Deus. Aqui achei muito interessante, achei muito lindo. Diz que o medo muitas vezes é fruto daquilo que não compreendemos. Mas quando o conhecimento chega, a mente se reorganiza e o coração encontra descanso. Hoje nós vemos a humanidade de crianças, pessoas idosas estão com um medo terrível. E nós vemos que é bom sentir medo, em certas situações é bom, mas o medo que nos faz mal, isso não é bom. O medo que nos faz mal, que nos paralisa, isso não faz bem para nós. Então nós vemos que quando o conhecimento chega, a mente reorganiza e o coração encontra descanso. Isso, aí nós descansamos. E por isso que a fé e o entendimento, elas duas andam juntas. A fé e o entendimento andam juntos. Eles andam juntos, não pode andar só fé e não ter o entendimento. Ou tem entendimento e não tem fé. Então os dois têm que andar juntos. Não é uma fé cega, mas iluminada pela verdade. É verdade. Na vida espiritual, conhecer a Deus, a sua palavra e as suas promessas é o caminho mais seguro para vencer. Então, nós conhecer a verdade, que é a verdade de Cristo Jesus, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a sua promessa. Quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra e as suas promessas, e como nós vamos adquirir isso para que nós não possamos viver com medo? É lendo a Bíblia, é orando, buscando no Senhor entendimento, conhecimento. Embora muitas vezes falte em nossas vidas, nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e nos vermos. Muitas vezes precisamos de um profissional para nos orientar e nos enxergar aquilo que nos tem causado medo, traumas e medos.
Então nós procuramos alguém que nos ajuda, pedimos ao Senhor também, porque Ele vem com a cura para nossas vidas. Que é a vida espiritual, conhecer a Deus, a sua palavra. E quando nós conhecemos a Deus, a sua palavra e as suas promessas, é o caminho mais seguro para vencer. Não existe outro caminho mais seguro para vencer o medo do que nós conhecermos a Deus, a sua palavra e as suas promessas. Não existe para vencer o medo. O profeta Isaías declarou: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti que em Deus, cuja mente tu conservarás em perfeita paz. Quantos estão sem paz? Quantos estão agitados? Quantos estão acelerados? Quantos estão na flor da pele, muito nervosismo. E nós vemos que aqui, que quando o nosso profeta declarou, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Nós vemos em Isaías 23, né? Eu não vou estar lendo. Assim, quando nós mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós buscamos nela o conhecimento aqui da palavra do Senhor, das suas promessas, nós ficamos, como se diz, conhecemos mais a Deus, mas confiamos nele. Mas nós temos confiança em Deus. E quanto mais confiamos, menos o medo tem poder sobre nós. Ele não vem nos causar medo. Nós não somos livres de passar por isso. Ninguém é livre de passar por esse tipo de medo que nos faz mal, que nos paralisa. Nós não somos livres, mas nós sabemos que tem um Deus que nos ajuda a vencer este medo. Conhecendo Ele, o conhecimento da verdade substitui a ignorância pela confiança e o temor pelo descanso em Deus. A descansar no Senhor. Nós vemos que Neemias, amados, enfrentou medos e continuou a obra. Ele sofreu de várias formas com seus inimigos ali. Neemias se negou a viver amedrontado. E cada nova ameaça de seus inimigos orou a Deus. Ele vivia orando cada ameaça. Ele buscava no Senhor o que? A graça, a confiança, a força, a libertação dos medos. Como atitude prática, ele colocou guardas nas construções dia e noite, armou seus companheiros, assim cada trabalhador era um soldado e cada soldado era um trabalhador. Nós vemos ali em Neemias 2, 9, 4, 13, 16, 18, 21, dando andamento na obra de reconstrução. O resultado disso foi que o povo de Israel avançou rapidamente na reconstrução dos muros. No capítulos 2, 6, eles já tinham reparado até a metade dos muros. No capítulo 6 e 15, os muros estavam totalmente levantados. Isso no tempo recorte de 52 dias de trabalho. Porque venceu. Então algo incrível acontece e os inimigos sentiram medo e reconheceram que o Deus de Israel estava com Neemias. Então nós vimos que o inimigo reconheceu, o inimigo tiveram medo, sentiram medo e reconheceram que Deus de Israel estava com Neemias. A diferença, eles tentaram amedrontar, como se diz, Neemias e o povo. E no final da história, Neemias não deu lugar. Eles buscavam no Senhor a força e a graça nele. Em quem? Em Deus. E quem depois ficou com medo, os seus inimigos ficaram com medo, tiveram medo e reconheceram que Deus de Israel estava com Neemias. Amados, o medo quem tem que ter é o inimigo de ver Deus na minha vida, na tua vida e nas nossas vidas. E que nós possamos, como se diz, fortalecendo pela fé para combater o medo com coragem. E como nós fazemos isso? Lendo a Bíblia, orando, buscando no Senhor e jejuando também. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração e fiquem na paz de Cristo.